Na verdade, não é isso mesmo, você tem razão. O governo está querendo dizer que foi por demonstração de força política do governo, o governo está cada vez mais fraco. Eu conversei com parlamentares que já desembarcaram no governo Temer, são contra o governo Temer a essa altura, votarão quando tiverem essa possibilidade contra o presidente, mas são a favor da ideia da reforma trabalhista. Isso porque o mundo do trabalho hoje é totalmente diferente daquele em que a consolidação das leis do trabalho foi aprovada no governo Vargas em 43. E hoje o grande desafio em qualquer país é geração de emprego. Nos países com leis mais flexíveis, Estados Unidos e Alemanha são dois exemplos, o desemprego é menor. Essa reforma não vai ser milagrosa e criar emprego da noite para o dia, mas tira algumas velharias da lei. Por exemplo, a obrigação de que cada trabalhador com carteira dê o equivalente a um dia de trabalho para os sindicatos. Agora ele poderá dar essa contribuição. Quem quiser pode dar, e os sindicatos terão que fazer por merecer. Há pontos que foram mudados que não eram respeitados. Por exemplo, a proibição de que as férias sejam divididas quando o trabalhador tem 49 anos ou mais. Isso estava lá na lei, não faz sentido, nunca ninguém cumpriu, mas agora isso foi retirado da lei. O governo cometeu alguns erros ao propor fazer esse projeto. O pior deles ele incluiu um item que não tem cabimento nenhum, a permissão de que mulher que está grávida ou amamentando possa trabalhar em local insalubre. Onde já se viu uma coisa dessas? Haverá uma MP para mudar esse ponto. Mas por que foi colocado esse ponto inicialmente? Muito ruim essa ideia. O trabalho intermitente também vai ser alterado para dar mais garantias ao trabalhador. Essa MP é manobra para evitar que o projeto volte à Câmara. Isso aí cria um problema, porque o governo está contornando uma obrigação de voltar à Câmara. Foi incluído um item excelente. Quem pede demissão terá acesso agora a 80% do fundo de garantia. A lei aprovada ontem não resolve os inúmeros problemas do mercado de trabalho no Brasil, mas ao firmar o princípio de que o que for negociado tem força de lei, ele pode criar mais estímulo à criação de emprego. Ao permitir uma jornada mais flexível, a nova lei fica mais adaptada à atual economia de serviços. É isso, Chico e Juliana. Ô Miriam, com relação a essa questão da mulher que você se referiu aí, ontem as senadoras ocuparam a mesa do Senado, né? Como é que você viu isso? Bom, protestar faz sentido, mas fazer oposição, você tem que fazer do jeito certo. Aquele protesto das senadoras não faz sentido algum. Em qualquer parlamento, há regras para que as minorias façam obstrução, adiando a votação de matérias das quais discordo. Isso é normal. Mas bloquear a mesa, diretora, sentar lá e não deixar o presidente sentar, fazer as refeições, isso é um absurdo completo. A grande questão é saber se, ao protestarem, elas estavam mesmo defendendo os trabalhadores brasileiros, os mais vulneráveis. A resposta é não, porque a situação é mais complicada do que aparece nos discursos do PT. O economista José Márcio Camargo chama atenção para esses números. Presta atenção. Entre os 20% mais pobres do país, 60% deles estão na informalidade e 24% estão desempregados, ou seja, 84% dos brasileiros mais pobres não têm proteção alguma. E é com eles que deveria ser a preocupação principal. Já entre os 20% dos trabalhadores que ganham mais, a situação é oposta. A taxa de desemprego é de 3% apenas. E na informalidade estão 16%. Ou seja, 80% deles, dos trabalhadores que ganham mais, têm proteção das leis trabalhistas. Esse é um desafio do mercado de trabalho, ficar menos desigual, incluir mais pobres na proteção da lei. Outro desafio é criar emprego para os jovens. O desemprego entre os jovens está muito grande. Essa lei não vai mudar esse quadro, mas é um passo na direção. Juliana e Chico.